Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro de Oséias e esse capítulo será o capítulo 6. Gostaria de ler um trecho do versículo, gostaria de ler o versículo 3 para nós, do capítulo 6. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Depois de uma dura repreensão no capítulo 5, nós podemos notar que o capítulo 6 vai trazer um tom de arrependimento, de retorno a Deus, né? O povo de Israel já vai estar com um coração diferente nesse capítulo 6. O versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Nesse primeiro versículo, nós vemos a Israel aflita e reconhecendo a necessidade de se voltar para o Senhor. Algo interessante de nós notarmos é que aqui há uma confissão implícita. O que eles confessam nesse versículo? Eles confessam que eles estavam longe de Deus e que eles precisam retornar para o Criador nesse momento. Eles reconhecem que os caminhos que eles haviam seguido eram tortuosos e de muita dor, né? E o mesmo Deus que os despedaçara em juízo, os sarariam de todas as feridas. Nesse versículo 2 fala assim: Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Nesse versículo também nós vemos uma profecia incrível, porque aqui está falando que ao terceiro dia nos ressuscitará. Apesar do povo de Israel, apesar de Oséias não saberem sobre a vinda de Jesus Cristo, né, não saberem que eles sabiam que viria um Messias, mas não sabiam que ele morreria com morte de cruz, que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas aqui nós vemos essa promessa de que ao terceiro dia ele nos ressuscitaria, assim como foi com Cristo, que ao terceiro dia nós fomos ressuscitados com Cristo. Ao terceiro dia nós tivemos de fato a possibilidade de ressuscitar da vida dos mortos e ter uma nova vida, né? Esse versículo para eles, para o povo de Israel naquele momento, era um versículo de esperança, mas para nós hoje é muito mais que isso, né? Não só uma esperança, mas uma certeza também de que ao terceiro dia nós podemos ressuscitar com Cristo, né? De que pelo terceiro dia que Cristo ressuscitou lá no passado, hoje nós temos vida e poderemos ressuscitar também dos mortos na volta do Senhor. O versículo 3 fala assim, ó: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aqui Oséias de alguma forma ele ordena que o povo conheça a Deus, e não só que conheça, mas que conheça continuamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele dá a certeza que a vinda do Senhor é certa. Ele até compara com a alva. O que é a alva? Eu aprendi até no dia que eu dei a aula com uma das alunas, que a alva é o amanhecer, é a manhã. Então, como o amanhecer para nós é certo, como todos os dias a gente passa pelo amanhecer, assim é a vinda do Senhor. Então é certo, é certeza que ele virá. E ele também compara a vinda do Senhor como a chuva serôdia, né? Que é a chuva temporã, fora de época, que rega a terra, que não está encharcada, a terra está necessitada. Então a vinda do Senhor é para um tempo de necessidade, né? E ela vem para regar essa terra que está seca, que está precisando. Então é muito interessante notar essas comparações que ele faz, né, aqui no versículo 3. A necessidade dessa terra de água é a mesma necessidade que nós temos da vinda do Senhor. No versículo 4 ele fala assim, ó: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa.
nesse verso ele faz uma pergunta ao povo, né? E eu coloquei assim, até falei sobre isso na aula também, que se nós pudéssemos conjecturar um pouco, né, dar uma viajadinha assim, a gente compararia esse versículo como uma mãe, né, que pergunta para o filho assim, o que eu faço com você, meu filho? E essa pergunta é num tom assim, eu tento de todas as formas, né, te ensinar as melhores coisas, te ensinar o melhor caminho, mas você é muito desobediente, você se revolta contra mim. Então é isso que é como se fosse assim que Deus perguntasse para Israel: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que eu faço com você que esse amor é tão passageiro, né? Então é assim que Deus faz essa pergunta pro povo naquele momento, né? E o amor de Israel é comparado como neblina, que dá, mas logo vai embora. No versículo 5 fala assim, ó: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como uma luz. Então, por amar demais, por muito amor, Deus repreende o povo e os abate através do profeta e quer, de alguma forma, ensiná-los que eles estão no caminho errado, né? Assim como a mãe que a gente estava ilustrando no capítulo 4, no versículo 4, assim também é no 5. Então, assim, olha, eu te amo muito, por isso eu estou te repreendendo. E é isso que Deus fala aqui para o povo de Israel. Eu amo vocês, né? Mas pela inconsistência, desobediência, que o Senhor nos repreende, que o Senhor repreendeu Israel e que o Senhor continua nos repreendendo até os dias de hoje. No versículo 6 ele fala assim, ó: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse versículo é tão interessante porque mesmo naquele momento Deus já deixara bem claro para o povo que ele não queria sacrifício, mas misericórdia. O que é isso? Ele não queria um coração que o povo não entendesse aquilo que Deus estava propondo, porque de certa forma fazer o sacrifício é fácil, você faz o sacrifício lá, pronto, acabou. Mas o coração misericordioso, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa de trabalho, ele precisa de dedicação, né? E por isso que Deus fala aqui, ó: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o coração misericordioso, ele provém daquele que conhece ao Senhor, que conhece a Deus. E nós vemos desde o início que o que Deus queria era esse coração misericordioso sendo desenvolvido em nós. E não um coração, muitas vezes, de barganha, porque o sacrifício, muitas vezes, a gente faz com barganha. Quantos de nós, às vezes, fala assim, eu vou jejuar para que eu receba isso? E o jejum não é para isso. Jejum é para mortificação da nossa carne. Então, que isso fique muito claro para nós. Naquela época, o povo, né, sacrificava para perdão dos pecados, porque era necessário um cordeiro sem defeito. Mas Deus estava falando que o que ele queria era misericórdia e o conhecimento de Deus. No versículo 7 ele fala assim, ó: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui é notório que o Senhor deixou isso claro desde sempre sobre não querer misericórdia e sacrifício, né? Oséias diz que o povo não havia entendido, assim como Adão não entendeu. E Adão tinha transgredido a aliança, Adão tinha rompido, quebrado a aliança com Deus, se comportando de forma aleivosa. O que significa isso? Com trapaças, de forma fraudulenta, mentirosa e fingida. Então, nós lembramos de como Adão se comportou ao pecar, né? Ele simplesmente colocou a culpa em alguém. Ou seja, isso já denotar o coração não misericordioso, o coração não arrependido, o coração rebelde que havia em Adão. E aqui Oséias compara o povo com Adão, né? Fala assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente, eles se portaram com rebeldia contra mim, né? Assim como Adão fez lá no início, é assim que o povo está fazendo agora.
No versículo 8 fala assim, ó, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Nesse trecho eu gostaria que lêssemos um comentário de Calvino, que eu não conseguiria traduzir de uma forma melhor, né? E eu vou ler para vocês. Primeiro falarei do assunto e depois algo será acrescentado às palavras no lugar. O profeta aqui observa, sem dúvida alguma, coisa especial contra Gileade, que pela imperfeição da história é-nos agora obscura. Mas em primeiro lugar temos de lembrar que Gileade era uma das cidades de refúgio, e os levitas possuíam essas cidades, que eram destinadas a fugitivos. Se alguém por acaso assassinasse um homem, para que os parentes não se vingassem, o Senhor providenciou que ele fugisse a uma dessas cidades apontadas para sua segurança. Ele estava a salvo ali entre os levitas, e os levitas o recebiam debaixo da sua proteção, sendo previamente julgada a questão, pois devia ser concedida uma audiência legal da causa, quanto a se aquele que matara um homem era inocente. Então, devemos primeiramente lembrar que tal cidade era ocupada pelos levitas e pelos sacerdotes, e deviam ter sido exemplos a todos os outros, pois, assim como Cristo chama seus discípulos à luz do mundo, também o Senhor elegera os sacerdotes para tal finalidade, para que portassem um marchote diante do povo todo. Visto, pois, que a mais alta santidade devia ter refugido nos sacerdotes, era bem monstruoso que fossem como assaltantes, e a cidade santa, a qual era, por assim dizer, o santuário de Deus, virasse um covil de ladrões. Então, foi por esse motivo que o profeta particularmente invectiva contra a cidade de Gileade e diz: Gileade é uma cidade dos obreiros da iniquidade e está coberta de sangue. Mas, se Gileade era tão corrupta, qual deve ter sido o caso das outras cidades? Então, é como se o profeta tivesse dito: onde eu começarei? Se eu repreender o povo indiscriminadamente, os sacerdotes então pensarão que eles ficarão poupados, porque são inocentes. Sim, que estão inteiramente sem culpa. Ao contrário, ele diz: eles são os mais descontrolados, eles são mesmo os chefes dos salteadores. Visto então que tão grandes corrupções prevaleçam entre a ordem dos sacerdotes, em quem a mais elevada santidade devia brilhar, quão grande deve ser a licenciosidade do povo em todos os tipos de impiedade? E então, o que deve se dizer às outras cidades, já que é tão má Gileade, a qual Deus consagrou para um propósito peculiar, para que fosse uma espécie de santuário? Visto, pois, que Gileade é um covil de ladrões, o que se deve dizer das outras cidades? Aprendamos agora o que a significação dada pelo profeta. Então, o que ele está falando aqui? Que Gileade antes era a cidade dos levitas e virou um refúgio de ladrões. Então ele precisava repreender primeiro a Gileade, porque era uma cidade onde tinha um povo específico de Deus, né, onde tinha os... Vamos colocar assim, o povo que Deus ordenara, né, para uma determinada função específica, que fosse uma função 100% santa, vamos colocar assim, uma função tipo pastor, né? Uma função nesse sentido. E daí, aquele lugar que tinha esse povo agora era um covil de ladrões, de assassinos e estava manchada de sangue. Por isso que o profeta repreende primeiro a Gileade, para que o resto dos povos, né, das tribos entendessem que ninguém estava a salvo, nem a salvo no sentido de repreensão, nem mesmo aquele povo que era considerado assim santo, né? Que era considerado um povo escolhido especificamente por Deus para uma determinada função. No versículo 10 e 11 fala assim: veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Quando Oséias fala casa de Israel, ele está querendo generalizar aqui. Ele fala todos, sem exceção. Veja uma coisa horrenda em todos vocês, né? Aí tem prostituição, a prostituição de Efraim. Todos ali haviam se corrompido de forma intensa com o pecado.
Em algumas versões, o capítulo 11 será descrito como: também Judá, enquanto eu estava retornando ao cativeiro do meu povo, pôs para si uma própria planta. E a comparação que é feita aqui com essa planta é que, da mesma forma que eles tinham plantado apostasia e distanciamento de Deus, eles colheriam frutos disso, né? Então, quando compara com a planta, é porque futuramente eles colheriam frutos disso. E é assim que Oséias termina o capítulo 6, né? Deixando claro que eles colheriam os frutos dessa desobediência. No início, ele entende a necessidade do povo se voltar para Deus, mas ele também deixa claro que não tem como você plantar uma coisa e colher querer outra. Por isso eles precisavam se voltar para o Senhor o quanto antes e conhecer a Deus verdadeiramente, mas que mesmo assim eles colheriam os frutos da desobediência, porque é impossível. É a mesma coisa sei lá, você mata alguém e daí você é preso. Aí na cadeia você conhece a Cristo, você entende o plano da salvação e conhece a Cristo, né? E se torna um filho de Deus. Você não vai poder sair da cadeia só porque você se tornou cristão em Jesus, né? Você vai ter que cumprir a sua pena, porque você matou alguém. Então a consequência da sua atitude é cumprir a pena que lhe foi proposta, mesmo você conhecendo a Cristo, você conhecendo a Deus. Então Oséias fala aqui, ó, conheçam a Deus. Mas ele também deixa claro que o fato deles buscarem o conhecimento de Deus não reduziria as consequências da vida de desobediência que o povo vinha tendo, né? Então, eles precisavam se voltar para o Senhor o quanto antes, pela necessidade de estar em Deus, né? De conhecer a Deus, de viver uma vida com Deus. E nós temos as aplicações, né? Precisamos reconhecer nossa condição de dependência de Deus, né? A segunda é: Ele não requer sacrifício de nós e colheremos frutos de viver uma vida distante do Senhor. E agora é a sua vez. Quais as aplicações você tirou dessa aula de hoje? E a tarefa de casa é: eu gostaria que nós analisássemos nossas vidas e o quão longe temos caminhado de Cristo e que voltássemos à caminhada. Orem e peçam a Deus estratégias para que vocês se aproximem do Senhor novamente através das disciplinas espirituais. Então, às vezes nós precisamos de uma determinada dedicação, né? Nós sabemos que a nossa carne milita contra o nosso espírito e a nossa carne não quer conhecer a Deus, não quer se voltar para Deus. Então, que nós possamos ter um compromisso em buscar a Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que nós não estejamos sentindo, porque a fé não é pautada no sentir. Não pense que todas as vezes que você orar, você vai sentir alguma coisa. Não, nós precisamos buscar a Deus porque nós necessitamos de Deus e não porque nós precisamos senti-lo. Nem sempre nós vamos sentir aquelas coisas gostosas você vai ter um coração entregue na oração. Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai estar orando pela necessidade de buscar a Deus. E quanto menos nós fazemos isso, mais nós nos distanciamos do Senhor. E quanto mais distantes do Senhor, mais entregues à vida do pecado nós estamos, assim como o povo de Israel estava naquele período. Então, que nós possamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Então é isso, eu deixei aqui o último versículo para a gente encerrar essa aula, que é o versículo 7 do capítulo 6, que fala assim: porém eles, como Adão, transgrediram a aliança, ali se houveram alevosamente contra mim. Então, nós também transgredimos a aliança, assim como Adão, e nós nos comportamos de forma rebelde contra o Senhor, né? Que isso possa penetrar no nosso coração, que possamos reconhecer a nossa condição diante de Deus e a nossa necessidade de estar buscando ao Senhor em todo o tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem sucinta, assim, curta, né? Mas acredito que bem explicativa e bem interessante também. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem no Instagram, perguntem no grupo do WhatsApp, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Beijo!